longe de idolatrar o domingo sempre foi para mim um dia especial. Meus pais ensinaram que o domingo era o dia do Senhor. Domingo que vem eu quero trazer uma palavra sobre o dia do Senhor novamente, com algo que o Senhor me acrescentou mais ainda. Esse dia do Senhor é um dia que nós devemos dedicar ao Senhor, principalmente lembrando que Ele nos fez para adorá-lo, para mais nada. Ele nos fez para o louvor da sua glória, e nós o adoramos com palavras, com gestos, com evangelismo. Nós o adoramos com a nossa fidelidade. Abra a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis, capítulo 2. Versículo 10, e depois eu vou ler mais alguns versículos, mas primeiramente o versículo 10. Contudo sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão, ou Abrão ainda, desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Contudo sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão, aqui está falando Abrão ainda, eu vou falar Abraão, ele vai ser transformado em Abraão mais lá na frente, né? Desceu para o Egito para ali viver algum tempo. Para ali viver algum tempo. 12:10. 12:10. Gênesis, capítulo 12. 12. Todos encontraram o versículo 10 do capítulo 12? Todos entenderam 2? Vocês estão orando pelo pastor, irmãos? Porque está escrito aqui 12, eu li 2, amém. Tem misericórdia. É para prestar mais atenção agora então, né? Por isso o Senhor Contudo sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abrão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Eu quero falar nesta manhã sobre uma descida perigosa. Na Bíblia nós encontramos algumas descidas. Essa é uma terrível descida. Mas há outras descidas, e descidas abençoadas. O que é que está acontecendo aqui? Deus faz uma promessa a Abraão, e isso aqui é um tipo do que acontece quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então aqui, quando eu vou ler agora a partir do versículo 1 do capítulo 12, os irmãos vão perceber o que é que acontece na nova vida do crente. Você aceita Jesus, e aqui tem pessoas que aceitaram recentemente, e tem aqueles que já estão caminhando. Mas o que é que precisa ser feito que você não fez? Você vai ver aqui que isso aqui é uma figura daquilo que Deus estava programando após a vinda de Jesus. Interessante isso, vocês vão identificar. Versículo 1 diz assim: então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que indicarei. Abraão morava num lugar de idolatria, pessoas que adoravam outros deuses. Seus pais, o seu pai era idólatra. Então, Deus escolhe Abrão, como tem escolhido a nós, para uma nova vida,
E ele não vai fazer tudo de uma vez na vida de Abraão. Ele vai primeiro convocar e dizer assim: você vai sair daqui, agora vai para uma nova terra. Quando nós aceitamos a Jesus, nós saímos, nós assinamos com o nosso coração um consentimento de mudarmos de vida. E ele aqui vai mudar de vida. Ele era próspero, ele tinha algumas coisas ali, e Deus diz assim: isso não me serve agora, você vai ter tudo isso e muito mais, que eu vou fazer de você uma pessoa muito próspera, muito rica, você vai ser uma pessoa, pai de muitas nações, isso no contexto geral, né? E eu estou vendo em você alguém que eu vou investir em você, mas você precisa me obedecer. E a primeira coisa que você vai fazer, eu não vou te pedir, eu vou te ordenar, porque para fazer o que eu tenho que fazer, não pode ser do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Às vezes nós queremos aceitar a Jesus e viver no mesmo lugar, na mesma vida, do mesmo jeito. Isso não é possível, não é possível. Para nós servirmos a Jesus, nós temos que mudar de vida, e aí vai envolver um monte de coisa, vai envolver dependência a Deus. Se você não aprender a depender de Deus, e como é que você aprende a depender de Deus? Você aprende a depender de Deus tendo privações na sua vida, passando por percalços. Você não pode dizer que tem fé se você não teve um problema para você usar a sua fé. Você não pode dizer que você está cheio de fé, cheio de autoridade, se você não está exercitando nada que prove a autoridade que você tem, a autoridade de Deus, naturalmente, na sua vida. Eis que farei de ti um grande povo, ele está dizendo aqui, versículo 2, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Isso é o que Deus preparou. Deixa eu te dizer, meu amado, Deus preparou cada um de nós para ser isso. Ninguém que nasce assim, Deus, olha, hoje eu coloquei na terra a irmã Marley, e essa aqui vai ser uma desgraçada, essa aqui eu já preparei para ela sofrer do início ao fim, nada vai dar certo na vida dela. Nunca Deus fez isso. Por isso que eu sou contra não, eu não concordo, não vejo a teologia da predestinação. É muito diferente. A predestinação que a Bíblia diz, eu já expliquei, tive a oportunidade de explicar isso para alguns irmãos, particularmente. Deus, quando nos criou, Ele nos predestinou, ou seja, esses aqui foram feitos para isso. Agora, se serão, eles aqui vão escolher. Pela sua presciência, Ele sabe quem perde-se e quem não se perde. Pela sua presciência. Mas mesmo sabendo, Ele dá todas as oportunidades, como deu a Judas. Ele já sabia que ele era o filho da perdição. Uma figura da graça, que é um favor imerecido. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Ou seja, estou fechado contigo. Pode confiar em mim. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. O que é isso, senão a figura do crente? Somos usados por Jesus para abençoar, irmãos. É você quem leva o evangelho a pessoas, é você quem, em todas as situações. Então partiu Abrão como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, que depois vai se chamar Sara, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã, tomaram rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Isso aqui é aquela velha palavra: se aceita Jesus, ele diz, venha como estás. Vem com tudo, traz tudo, pode vir com tudo. Agora você vai começar a aprender que ao longo da caminhada você vai ter que deixar e abrir mão de algumas coisas. E nós sabemos, irmãos, porque a mensagem não vai ser sobre isso, eu só estou fazendo um resumo do que vai acontecer agora.
que para chegar a agradar a Deus 100%, Abraão passou por alguns momentos significativos, inclusive de abrir mão de parentes. Teve uma hora que ele disse: Ló, não dá, não posso mais caminhar contigo. Isso é a vida do crente, é a maturidade cristã, é aquilo que nós temos que decidir. Será que você está há quanto tempo com Jesus? Há 10 anos, 20 anos? O que você já decidiu deixar para trás? Tem hora, e Jesus diz: quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, família por conta de mim, é no momento, é deixar nesse sentido, eu tenho que confiar em Deus. As pessoas que estão ao meu redor estão me atrapalhando, e se estiverem atrapalhando, você precisa deixar. Não abandoná-los, não deixar de amá-los, mas deixar no sentido de seguir a orientação de Deus, e não de um monte de gente que fica falando um monte de coisa para você. E você só vai aprender isso convivendo. Então ele vai se desfazendo de tudo ao longo da caminhada. Aqui ainda não. Aqui ele era um crente recém-convertido. Ele sai dali, seu pai idólatra, seu pai inclusive construía santinhos, essas coisas. Seu pai... E ele sai levando todo mundo. Significa dizer, dentro da filosofia que nós implantamos aqui, eu posso batizar uma pessoa ainda com alguns pecados, desde que essa pessoa obedeça e parta em direção à nova vida. Se ele disser isso e declarar isso no seu coração, porque eu estou procurando, fui moço e hoje sou quase velho, e nunca vi nenhuma escola de pré-batismo consertar uma pessoa, mas o que eu vi é Jesus, após o batismo, começar a consertar, e às vezes não conserta porque a pessoa não quer. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas. Olha que ele só está subindo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós só vamos crescendo, irmãos. A paz vem chegando, e lá vai ele. Armou o seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar. Toda vez que ele edificava um altar, ele estava celebrando essa aliança com Deus, em sinal, está aqui, um lugar ao altar, em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Como é bonito o crente que se converte, como é bonito o início da nossa caminhada. Você se lembra da sua? E eu vou te fazer uma pergunta agora: você tem saudade? Eu disse: não, hoje eu estou muito melhor do que antes, eu não tenho saudade do início. Mas há pessoas que precisam ter saudade do início para voltar ao primeiro amor. Mais tarde, Abraão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, onde ele estava, onde Deus falou que ia levá-lo. E Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Aflições que Jesus disse que nós teríamos. Eu fico impressionado como a gente quer ser crente sem aflição. São as aflições que nos darão a vitória, ou as vitórias. São as aflições que nos farão crescer. São as aflições que nos tornarão fortes. São as aflições que nos darão confiança, firmeza de caráter. São as aflições. Mas nós temos que saber passá-las. Se nós passarmos ou tentarmos passá-las com as nossas próprias forças, certamente nós nos sucumbiremos. Alguma coisa aconteceu na vida de Abraão e assustou Abraão.
Abraão tinha a promessa de Deus, uma terra próspera, algo dado por Deus, e ele diz: eu estou contigo. Quando alguém te abençoar, eu vou abençoar esse alguém, porque está concordando com aquele propósito que eu tenho contigo. Mas quando alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar essa pessoa para ele não prosperar na sua vida, para as palavras dele cessarem. Eu estou contigo, vou fazer de você um homem de Deus. Talvez nós tenhamos aceitado a Jesus com a motivação equivocada, por isso que nós sofremos tanto. Aceitamos Jesus dizendo: agora sim, meus problemas todos acabaram. Agora sim, eu vou ter aquilo que eu pedi a Deus. Agora sim, eu vou... Mas o que é que você pediu a Deus? E que problemas são esses? Um dos problemas que acabam, um deles, imediatamente, a falta de paz. Você aceita Jesus, você pode dizer: agora eu tenho paz. É algo impressionante. Mas você precisa trabalhar isso na sua vida. Quando a Bíblia diz trabalhar a vossa salvação, é naquilo que nós vamos falar aqui, e eu quero passar direto para não me delongar. Algo assusta Abraão: a escassez. Alguns momentos na vida de Jesus e no Evangelho de Jesus, narrado pelos evangelistas, houve escassez. Mas isso não é o problema. O problema é a escassez perdurar ou superar os servos de Deus. Mas eu até diria que a escassez se faz necessária algumas vezes na nossa vida. Desculpem. Ai de mim, se não tivesse sido a escassez grave que eu experimentei durante um período da minha vida. Ai de mim, não sei de você. Uns talvez não precisem passar por escassez. E Deus trabalha cada um da forma que Ele sabe que tem que trabalhar. Mas aquilo assustou Abraão. E Abraão resolve dar uma ajuda a Deus. O que é uma ajuda? Eu vou olhar para um lugar onde tem para eu me valer daquilo. E note que ele saiu de lá com seus bens, ele saiu com muita coisa. E ele agora desce ao Egito. Então diz aqui: Abraão desceu para o Egito. Irmãos, nós sabemos que o Egito é a figura do mundo, onde nós estamos, mas não somos dali. Isso é uma figura bíblica. O que o mundo tem para nós melhor do que Deus tem para nós? Eu queria te fazer uma pergunta. Se nós tivéssemos tempo, eu hoje de manhã até tive essa ideia, falei: mas não vai dar tempo. Se nós tivéssemos tempo, eu ia chamar aqui 5, 6 pessoas e iam dizer assim: você vai olhar ali pela janela, lá é o mundo. Você vai olhar, abre essa porta ali, é o mundo. E você vai ver para mim o que você vê lá e traz para mim aqui. Eu tenho certeza que eles iam dizer assim: guerra, discórdia, maldade, mentira, tudo isso que ele vai ver no mundo. Mas ele vai trazer prazeres, e esses são maravilhosos. Porque se uma coisa que o diabo acertou é nos chamar com coisa boa, ele acertou. Porque se ele me chama com coisa ruim, a chance dele é muito pequena ou zero. Se ele te chama com coisas ruins, a chance que ele tem de te levar é muito pequena, quase nenhuma chance. Mas quem disse a você que Deus não tem isto e mais alguma coisa além disso para nos dar, melhor que isso? Quem disse? Quem disse? Ele mesmo está dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, dirige a terra que te indicarei, e farei de ti um grande povo. Te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Começa a imaginar o que vai ser na vida de uma pessoa que recebe uma promessa dessa. Mas Abraão resolve espiar algo diferente. Ele desce ao mundo.
Todas as vezes que nós vamos espiar ou nos espelhar em alguma coisa do mundo, para Deus nós estamos descendo. Nós estamos caindo de um patamar que nós estávamos. Por várias circunstâncias, por várias razões. Primeiro, que denota, eu vou dizer por quê, falta de fé ao nosso Deus verdadeiro. Quando Abraão vai lá por causa da fome, ele vai lá dizendo assim: Deus não é capaz de me dar comida. E ele vai lá, e Deus fica muito chateado. Meu amado e minha amada, quando nós assumimos um compromisso com Deus, dizendo assim: o Senhor é o meu dono. E em dado momento, nessa caminhada de dono e propriedade, a propriedade do dono diz assim: eu vou procurar outro dono. Isso chama-se prostituição. A Bíblia, quando fala de prostituição, é quando eu procuro outro Deus, e Israel se prostituiu. Ele está dizendo que andou um monte de mulher com outro homem, outra mulher, também fizeram isso. Mas, especificamente, ele está dizendo assim: Israel adorou, amou, buscou, confiou em outros deuses. E não tem nada que desagrada mais a Deus do que isso. Porque você chama Deus de insuficiente. Irmãos, quantas vezes nós temos feito isso com a nossa pouca fé, com as nossas atitudes mesquinhas. E eu, antes que você pense que eu vim hoje, domingo passado eu não preguei, estávamos ali, porque o pastor veio com a carga toda, hoje vai dar lambada em todo. Não, eu estou te exortando, eu estou dizendo: levanta, sai dessa sua prostração, confia no Deus verdadeiro, o Deus que tem te sustentado. Ele é o Deus absolutamente capaz de te dar tudo aquilo que Ele promete. Ninguém poderá superá-lo. Agindo Ele, quem impedirá? Nós conhecemos, e parece que Satanás tem uma capacidade, ele tem uma capacidade especial de empanar isso tudo, de apagar isso na nossa mente. Quando você desce ao Egito, você demonstra um desvio de propósito. Deus te fez para ir para Canaã, você vai para o Egito. Deus te fez para abençoar, e você vai lá e usar de mentiras para ser abençoado. Deus te faz para abençoar os outros, você muda o propósito e vai para ser abençoado. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós pensamos em esse momento que eu estou vivendo, esquecendo de que Deus está pensando no futuro. E você precisa ver o futuro que Deus tem para você. E se você não passar por esse momento, você não chega no futuro. Por isso que muitos param no meio do caminho, por isso que alguns se desviam, porque não aguentam. Terceiro, porque o Egito só serve, o mundo só serve para nos tirar do foco. Perdeu o foco. Estava viajando essa semana e coloquei o radar, o GPS, aí daqui a pouco ele ficou maluquinho, ele perdeu, ele ficou assim, ele fez assim, ó. Aí ele rodou para a estrada, quase que eu rodei com o carro da manhã. Eu falei: eita, ele ficou zuretinho. Daqui a pouco entrou uma voz: recalculando, perdemos o sinal. Meu irmão, quando nós perdemos o sinal com Deus, nós ficamos zuretas. Aí qualquer coisa que falar para você, você acredita, porque você está fora do foco. E a única intenção do mundo é que você perca o foco, que se você perder o foco, você fica à deriva, e aí você é presa fácil. Desceu ao Egito. A mensagem de hoje à noite é quase, se não puder dizer, é quase ou é totalmente a sequência dessa de hoje. E na mensagem de hoje à noite, eu vou falar sobre nós protegermos a nossa herança. O que Deus está prometendo a Abraão é dar uma herança para ele. E a herança ali não era só o filho era um mero detalhe.
A herança era a primeira mudança de vida. Se ele não muda de vida, eu não posso dar o filho, porque se eu dou o filho e se eu dou a herança, sem a pessoa saber usar, ele vai descambar para um lugar que não é o foco que eu estou dando. Você imagine, meu amado, você dá uma navalha afiada na mão de uma criança de 3 anos. Você não pode, porque ela não sabe o que é uma navalha, vai fazer com a navalha. E muitas vezes nós ainda não estamos prontos para receber todas as promessas que Deus tem nos dado, e ficamos dizendo, mas Ele me deu, Ele vai me dar, cadê a promessa? Ele disse, você não está pronto, eu estou vendo em você desvio de caráter. Descidas são muito perigosas, irmãos. As coisas do alto devem ser o nosso alvo. As coisas do alto são as coisas de Deus. As coisas da terra são as coisas que não devem nos superar, porque nós não ficaremos aqui para sempre. Aqui é o nosso lugar de passagem, aqui é o nosso deserto, um lugar que nós temos que passar e aprender a confiar em Deus. As coisas baixas, as coisas do chão, as coisas trazem prazeres momentâneos, mas estão carregadas de laços e de armadilhas. E um dos laços mais perigosos que eu vejo nisso é o laço que prende e derruba a nossa fé. Mas nem sempre as descidas são perigosas. Quero citar apenas uma outra descida abençoadíssima. Zaqueu desce. Havia uma diferença. Zaqueu desce para encontrar Jesus. Abraão desce para buscar auxílio no mundo. Quando Zaqueu desce, ele desce sob a autoridade de Jesus. Desce. Ele desce. Caminha comigo. Ele caminhou. Olha como tem ligação isso tudo. Vamos para onde? Para a sua casa. Qual casa? A casa que eu vou te dar. Ué, mas o senhor entrou na minha casa. Mas a partir de hoje você tem uma nova casa, uma casa em Jesus. Por isso que Jesus diz, hoje entrou salvação. Na mesma casa. E quando entra a salvação, ele diz, opa, estou aprendendo com Abraão. Eu tenho que deixar para trás algumas coisas que eu comecei com tudo, aceitei Jesus com tudo que eu estava aqui dentro. Jesus disse assim, antes de você me aceitar e antes da salvação entrar, vamos sentar aqui um pouquinho, faz as contas, a quanto você roubou. Pronto, separa esse dinheiro, vai lá, devolve. Eu estou aqui esperando, calmamente, fica tranquilo. Isso é a visão religiosa de alguns que dizem assim, para aceitar a Jesus, para andar com Jesus, você primeiro precisa deixar todos os pecados. Não! Desculpa o grito. Vem do jeito que é único. Isso é uma figura do mundo, porque o mundo sabe que ninguém tira pecado a não ser Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo está acostumado com aquele que encobre pecados. E a figura de Jesus é definitiva, que tira o pecado. Mas Jesus diz assim, hoje entrou a salvação, e o fruto da salvação é uma nova consciência. Eita Jesus, espera aí, tem um negócio me falando aqui. Sou eu. Mas o senhor não abriu a boca, é o Espírito Santo. Já vai preparando aí, porque eu não vou estar aqui, e ele vai estar aí falando. Você não vai ver, mas ele vai te ensinar toda a verdade. Vai aprendendo. Descida abençoada. Descer para um encontro verdadeiro, descer para buscar profundidade, salvação. Vamos voltar em Abraão, ele está lá no Egito. Qual é a figura que nós temos hoje? Qual é a comparação que nós queremos fazer? O perigo de descer ao Egito. Primeiro, irmãos, que nem todos estão preparados para descer ao Egito. E quando você não está preparado, você se amolda ao Egito. Em Romanos capítulo 12, 2, se não me engano, diz, não vos amoldeis, não vos conformeis. Esse conformar
é tomar a forma. Não vos amoldeis. E a primeira coisa que Abraão fez foi amoldar. Quando eu disse, você vai olhar pela porta, vai olhar pela janela, diga para mim o que você viu lá. E alguém vai dizer assim, pastor, eu vi mentira. E a primeira coisa que ele vai falar é uma mentira. Porque para eu ficar no mundo, eu tenho que jogar as regras do mundo. É muito difícil, irmãos, eu tentar buscar ajuda no mundo. Cuidado para você não pensar que você não pode ir ao Egito. Você não pode descer ao Egito. Se você for ao Egito, é Jesus te chamando, desce. Mas se você descer por conta própria, é porque você está procurando, está assustado com a escassez e com a fome, e está olhando para o mundo e diz, aqui está tudo que eu preciso. Eu ouvi alguma vez alguém me dizer assim, você sabe que no mundo eu tenho pessoas mais sinceras do que na igreja? Aí eu falei, meu irmão, você não conhece a igreja. O que você está conhecendo na igreja são alguns do mundo que estão lá. A igreja não é isso que você está falando. O que você está conhecendo é um monte de gente do Egito que está lá dentro e toda hora desce para o mundo, toda hora desce para o mundo. Ele se faz, mas ele é joio. E o joio, irmãos, fica tranquilo, você não vai ter jeito de fazer nada. O joio vai ficar com você até Jesus buscar a sua igreja. Ele que vai separar o joio do trigo. Há uma diferença muito grande quando nós descemos ao Egito por nossa conta própria. Abraão não foi orientado. E agora, o que eu acho engraçado é que Deus, caminho errado, recalculando, dobra a direita. A impressão que eu tenho é que Deus está andando assim com Abraão. Aí Abraão resolve um atalho, aí ele para e fica aqui esperando assim. Ele vai voltar, porque ele vai lá com os burros na água, ele vai voltar. Figura do filho pródigo. Deus não foi lá no Egito buscar Abraão, mas lá no Egito ele encontrou alguém que tinha mais medo de Deus do que Abraão. E o rei descobre que Abraão era um servo de Deus, que a mulher dele não era irmã dele nada, era mulher. Olha as sutilezas da mentira. Ela era meia irmã de Abraão. Mas eu tenho certeza que se ele chegasse num lugar e dissesse assim, olha só, essas terras são suas, mas não pode ter parente. Ela é tua parente? Não, ela é minha esposa. Não, mas eu estou vendo aqui no registro que ela é meia irmã. Não, mas minha irmã não vale nada. Que minha irmã? Ela é minha esposa. Olha aqui o registro, olha a aliança, ela é minha esposa. Então, nesse momento, a minha irmã não vale. Mas quando ele precisa de usufruir das coisas que o Egito dá, não, mas eu tenho aqui, ela é minha irmã, arranjei uma coisa aqui na lei, ó, ela é minha irmã. Sacaram, irmãos? Isso acontece conosco. Não, pastor, mas eu fiz isso. Não, irmã, eu fiz isso. Não, senhor, eu fiz isso. Mas com uma intenção tão boa, pastor. O diabo tem umas pegadinhas, irmãos, que a gente devia ter vergonha de cair nelas. Eu faço as pegadinhas com uma ou duas pessoas que me conhecem há muito tempo. A Beth é uma delas. E a Beth fala assim, meu Deus, já te conheço tanto, e toda hora eu caio. Aí agora um dia ela melhorou, ela falou assim, agora não cai mais não. Se converteu. São pegadinhas, irmãos. E ele começa a mente, entra lá e mente. Mas quando ele chegou lá, ele estava em busca de quê? De uma coisa momentânea, a fome, que nem ainda tinha assaltado a vida dele, não. Ele viu pela fé uma coisa que ele não tinha que ver. Ele usou a fé errada. Os discípulos também usaram.
Assombração. Usaram a fé, nunca tinham visto assombração, e pela fé viram assombração. Era Jesus andando na água. Mas faltou fé para sair do problema. Fé negativa. E Abraão fez isso. E quando ele chegou lá, e esse é o problema, porque às vezes nós, e aqui eu chamo a atenção, que nós não devemos deixar de nos relacionar com o mundo, com as pessoas do mundo. Nós vivemos aqui, nós estamos aqui para isso, para transformar o mundo, mas se você não tem competência, não se estabeleça, diz um ditado. Você cuidado. Se você tem uma resistência para ficar 3 minutos debaixo d'água, não passe para 4 ou 5, você pode morrer. Se você tem resistência para ir até um certo ponto no mundo, não vá mais adiante, você vai ficar lá. E ele começou a gostar das coisas do mundo. E o que eu disse que o mundo faz? Ele tira o nosso foco. O foco dele mudou. E isso, irmãos, gastou até um tempo na vida dele, porque quando ele sai do Egito, vou voltar aqui no Egito, mas quando ele sai do Egito, tirou, ai, graças a Deus, ainda bem que Deus me salvou, Senhor, me perdoa e tal. Aí, Abraão, agora eu vou te dar um filho. Mas como é que pode? Não, agora chegou a hora do filho. Estou lá na frente. Aí Sara disse, não, ele está dizendo filho, mas você é o seguinte, é pegar a Agar, disse, acho que é assim. É mais ou menos como ele falou, não é bem como ele falou. Ele ainda estava com esse negócio lá. Ele foi lá e achando que era o foco aqui, acho que aqui é o Egito. Quem sabe Deus falou, você entendeu Canaã ou entendeu o Egito, sabe? Eu não sei, ele falou contigo, eu acho que eu estava meio surdo. Eu acho que ele falou foi Canaã. Não, acho que ele falou foi Egito. Como é que eu vou saber? Olha só o que está acontecendo na minha vida. Essa é uma pegadinha dos infernos. O camarada está lá no mundo, está se desviando e está prosperando. Não acontece isso? Acontece ou não acontece? Acontece, sim, senhor. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A prosperidade não é só isso. E ele está lá e diz assim, não, mas Deus está comigo, porque aqui, eu já comprei 3 casas. Agora eu comprei meu 4º carro. E aí um dia ele descobre que ele não tem dinheiro para botar gasolina nos carros. E o PVA estão atrasados. Que a casa está sendo empenhada. O que ele faz? Alguém fala com ele. Isso aconteceu comigo, com ela. Mas você não tem um Deus? O que está acontecendo contigo? Você não é crente? Aí, eu sou crente. Quase quebrei meu óculos. Você não é crente? Nós vivíamos as voltas com a enfermidade da Vivian, da Thaís, pequenininhas, 2 anos e a outra com meses, e gastando tudo, e até que os recursos humanos da empresa que a Vera trabalhava, tinha que dizer assim, mas você está usando demais o plano de saúde, não pode, está dando prejuízo já, é toda semana. Ela disse assim, mas minha filha está doente, eu não sei o que eu faço. E ela disse, mas você não é crente, você não tem um Deus? E ele era ímpio. Mesma coisa que aconteceu com Abraão. Alô? Alô? O fato de você estar ficando rico no mundo não quer dizer que Deus está concordando com a sua estada no mundo. Cuidado, hein? Não, pastora, teve um cara de pau, que eu só posso chamar de cara de pau que eu conheci. Ele quase não vinha à igreja, era aquele crente marca barbante. O nome dele denotava que ele tinha um pé lá e outro cá. E eu não posso falar, porque senão os irmãos não vão, né? E ele disse assim, não, mas eu ajudo muito a igreja, porque com o dinheiro que eu estou ganhando, o pastor pede, estamos precisando de um bebedouro. E ele vinha e pôr o bebedouro, seu hipócrita. Deus não quer troca contigo. Deus não está com pires na mão e disse assim, me dá aí um bebedourozinho, pelo amor de Deus. Quem você pensa que Deus é, meu irmão? Que precisa das suas migalhas. Ele estava crente que eu estava abafando. E não são raras as vezes que a pessoa precisa perder tudo. Tem uns que perdem alguma coisa. Tem outros que não dá tempo, não conseguem enxergar. Perde tudo. Aí vem com a mão na frente e outra atrás. Está na Bíblia.
Está na Bíblia. Noemi, ela disse assim: eu fui para lá com tudo, e agora me recebam, que eu voltei sem nada. O que você vai buscar lá? Lá não tem, está aqui, meu, a mesma coisa. Os irmãos percebem que de tempos em tempos, ele volta ao mesmo assunto, de tempos em tempos a Bíblia volta no assunto, para você lembrar que ele está falando de Jesus. Isso aqui está sendo pregado Jesus, só que não tinha o nome Jesus. Ele está pregando. Com Ruth, Noemi, foi a mesma coisa. Está pregando. Vocês ou confiam ou não confiam. Vamos concluir. Fora da vontade de Deus, não desça ao Egito. Descer ao Egito é sinal de derrota, diminuição, felicidade efêmera, passageira. Hoje à noite eu vou falar sobre isso também. Perigo da necessidade de se amoldar ao mundo. Daqui a pouco você era um crente que estava cheio do poder de Deus e começa a mentir, começa a sucumbir a encantamentos. E essa desgraça às vezes entra até com gente que está dentro da igreja. Quando eu me refiro descer ao Egito, tem 2 pontos. Você desce ao Egito estando sob a batuta de Deus, entre aspas, porque Ele não está mandando você descer. Vamos lá, você crente, aqui frequentando, trabalhando comigo e tal, e desce ao Egito, dá uma escapada. Chega lá, você gosta, primeira coisa que vão fazer lá é te encher de honras. Se há uma coisa que o diabo gosta é de coisa boa, o diabo não gosta de coisa ruim. Vamos falar de noite sobre isso, não falte. E traga aqueles que estão faltando hoje de manhã. Nós vamos falar sobre isso. O diabo não gosta de nada que não presta, ele só gosta de coisa 5 estrelas, só coisa boa. E quem tem coisa boa? Só Deus, só nós. Perda do foco. O crente só vai para o lixo quando ele perde o foco. Ele não tem condição de ir para o lixo sem perder o foco. E aquele que põe a mão no arado e olha para trás. O que é olhar para trás? Perde o foco. Não é digno do reino. Irmãos, que descida perigosa. Por isso eu vou te dizer, meu amado e minha amada, se você não tem condição de ir a festas do mundo, não vá. Porque de uma você vai ser chamado para 2 ou 3. Mas se Deus está contigo e está te chamando, e lá você vai ser luz, aí você pode ir. Mas seja luz. Você tem que ser macho lá para rejeitar as propostas do mundo. De qualquer forma, meu amado, ainda que Deus te resgate, há consequências. Deus tirou Abraão de lá, não tirou? Amém? Mas trouxe com ele Agar. Dentre as coisas que ele conquistou, ele arranjou uma escravazinha para trabalhar com a mulher dele, Agar. E foi ela que fez a confusão toda. Mas pastor, não foi ela, tadinha. Ela estava lá quieta, Sara pegou, vem cá, deita com meu marido aqui. Ela não teve culpa, se ela não obedecesse. Mas se ele não tivesse trazido ela, ele ia deitar com Sara. Segundo, quem que aprendeu essa mutreta? Onde é que ela aprendeu a mutreta? A mutreta aprendeu no Egito, porque lá que era lugar de mutreta. Lá que os caras roubavam a mulher dos outros. Por isso que Abraão disse, ela é minha irmã. Porque se eu disser que ela é minha mulher, ele vai me matar, pensando no dele. Tinha esquecido até que Deus falou para ele, eu vou fazer de você um povo numeroso. E pensou em morrer lá. Se você não tem condição de se associar a um ímpio, não se associe. Porque em vez de você trazer ele para Jesus, ele vai te levar para baixo. Se você não tem condição. Agora, se você tem,
Não perdeu o foco. Você é exemplo. Eu tive um sócio ímpio. Tinha uma pequena coisa. Vender manteiga, café, queijo e linguiça, vindo lá de Minas. Nós íamos, comprávamos, vendíamos. Até que um dia, os irmãos sabem disso, mas uma boa parte aqui não sabe, ele levou um garrafão vazio, desse de 25 litros, vazio, e mandou parar num lugar e disse assim, para aí que eu vou ali pegar um negócio. O que você vai pegar? É um garrafão de cachaça. Cachaça? Não é para mim não. Não quero saber para quem é, no meu carro não entra. O que é isso? Vai aqui atrás. Mas vai dentro do meu carro não é consagrado para levar cachaça. Irmão, eu quase perdi a amizade, cheguei a perder por um tempo. Ele, não acredito, você é fanático. O adjetivo você vai encontrar, querido. Eu estou dizendo que eu consagrei meu carro e minha vida, eu não bebo, acabou a conversa. E se eu não bebo, eu não levo para ninguém beber, manda buscar. Você quer um dinheiro para pegar o ônibus? Você vai de ônibus, aqui com a cachaça, ou então você vai sem a cachaça. Ele fechou o bico, deixou o garrafão vazio, andou 60 quilômetros com o bico, você dá um pi. Eu liguei o rádio, o carro é meu. Passado alguns anos, não muitos, 2 talvez, ele me liga dizendo, estou te convidando para o meu batismo. Vou me batizar na primeira igreja batista de Niterói. O nome dele é Amil, porque se ele vai vir aí, ele está morando em Minas agora, não foi isso, Amil? Aí ele diz o seguinte, o ponto principal dessa minha decisão foi a sua firmeza de fé nesse Deus. E eu falei, eu quero ter um Deus igual a ele. Foi isso ou não foi, Amil? Marido da Angélica. Pronto, aí, comigo é assim, irmãos. Está lá em Minas. E tem sido uma bênção. Há muito tempo que eu não vejo, estou devendo uma visita a ele. Se você não tem condição, não case com ímpio. Porque ela vai te levar para o buraco ou ele vai te levar para o buraco. Não, amor, eu faço tudo por você. Meu amorzinho. E nós vamos na igreja e vem mesmo. Olha, pastor, ele está parecendo até crente. Só falta batizar, falta tudo, irmão. Porque o batizar é eu aceitar Jesus e mergulhar nas águas para começar uma nova vida. Não, mas, irmã. Irmão, isso não vai dar certo. Não, pastor, mas Deus falou comigo. E eu vou duvidar. Como é que vai dizer? Não falou comigo? Falou com ela? Não, bom. Passa um tempo, cadê, pastor? Pastor, meu marido agora disse que não, para eu ir só uma vez por mês. Meu marido agora determinou que eu só posso ir de manhã e não posso ir de noite. Eu não estou debochando de ninguém aqui não, viu, irmãos? Porque nós temos casos assim. Eu estou dizendo, a não ser que você não era crente, isso é outra coisa. Então tem pessoas que se tornaram crentes, o parceiro, um deles, os dois, não estou falando disso não. Estou falando, você conhece a palavra, está indo para Canaã e desce para o Egito para buscar uma mulher no Egito, um homem no Egito, a não ser que Deus te falou, mas são as exceções. Minha mãe casou, ela já era crente, e casou com um homem que não era crente. Que deu trabalho para ela, mas ela tinha uma fé, disse, não, Deus falou que vai me dar ele, e falou mesmo, porque foi um dos homens mais crentes que eu conheci, foi meu pai, que nos deu essa herança, de criar os 7 filhos na igreja. Conquanto que um ou outro depois decide se quer ou se não quer, herança, eu vou falar isso de noite. Espera. Então, se você não tem condição, não desce ao Egito. Se você não tem condição de ter o WhatsApp, não tenha o WhatsApp. Você não vai morrer. Você viveu até agora sem WhatsApp? O WhatsApp tem quantos anos? 5 anos? 3 anos? Que seja 10. Quantos anos você tem? 50, irmão, 40 anos você viveu sem WhatsApp. E viveu bem. Você não tem condição de ter Facebook? Não tenha. Você não tem condição de ter Instagram? Não tenha. Mas, pastor, o senhor é radical. Não, foi a Bíblia que me ensinou isso. A Bíblia te ensinou, pastor? Ensinou. Onde que está isso na Bíblia? Se um olho te faz pecar, arranca o olho. Ou não? Ou não é esse ensinamento que ela está dando? É ou não é, irmãos?
Amém? Se você não tem condição, não se estabeleça. Descer ao Egito é para poucos, para aqueles a quem Deus enviar e aqueles que têm uma vida íntima com Deus. Abraão estava acabando de sair da idolatria. Como é que ele desce no Egito? Lugar de idólatras? Não deu outra. Eu quero que Deus, nesta manhã, esteja falando a sua vida. Tenha mais fé. Acredita mais em mim. Você está falando comigo, eu estou te prometendo, e você está buscando ao lado, com pessoas que não tem nada a ver comigo. Pessoas que às vezes são crentes, mas não têm a mesma fé que você tem, e ela vai te derrubar, ela vai te trazer para o natural. Não é bem assim, olha só, cuidado, isso é fanatismo, cuidado. Eu já encontrei um monte de crente assim na minha vida, que são tão legalistas que parece que são descrentes. Se Deus falou contigo, Ele tem que confirmar com o outro. Pode ser que não seja. Ele quer conversa com você. Por isso que Ele diz, sai daí denota, não ouve ninguém, porque nessa terra aí, ninguém tem nada para te oferecer. Vamos embora, vamos comigo. Aí Abraão está sozinho, dá um bocadinho, estou sentindo falta de compartilhar minhas bênçãos. Aí desce lá para o Egito. É disso que eu estou falando, irmãos. Novidade de vida. Mas eu perdi um amigo. Que perca, Deus vai te dar 1.000, 10.000, 5.000, ou não sei quantos, ou nenhum, se você não souber ter amigos que te desviem. Amém ou não amém? Quantos entenderam essa palavra? Então curve a sua cabeça agora assim, fala com Deus, e só você pode decidir isso. Senhor, não quero descer ao Egito, eu quero confiar em Ti. Não. Essa minha fome vai acabar, vai passar. Isso é momentâneo. Eu estou preocupado com momentâneo. O senhor está preocupado com vida eterna? Estou preocupado com 0,000000000000001 da minha vida, quando o senhor tem uma vida eterna para mim. Que é isso? Não, Senhor, me tira disso. Fala com Ele agora aí. Mas se eu não fizer isso, se eu não ceder esses encantos, eu vou perder a venda. Pode perder, porque essa venda é do capeta às vezes. Perde, deixa perder. Você vai ver se o Senhor não vai te abrir uma porta que você vai ter que pedir. Ajuda. Venham comigo tirar os peixes. A escassez de ontem virou peixe dentro do bote aqui do barco que está afundando. Fala com Deus agora. Senhor, ensina-me, Senhor. Ensina os teus servos, ensina a mim. Dá-me essa fé, Senhor, que eu estou pregando aqui, para que eu possa conduzir essa igreja até o dia que o Senhor me chamar. Que o Senhor me apresente, Senhor, e me traga pessoas aqui nesta igreja que tenham essa mesma visão. Que ninguém aqui tenha vontade de largar do arado e olhar para trás. Que ninguém aqui tenha vontade de dar uma escapadinha para ver como é que está no mundo. Que nós estejamos no mundo sem ser do mundo. Nós façamos a diferença. Que as nossas atitudes no mundo sejam diferentes dos nossos colegas que lá estão, e são nossos colegas de trabalho. Eles precisam ver como aquele povo via. Esse ali é judeu. Não mexe com eles não, que o Deus dele não é mole não. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nesta manhã. Amém. A responsabilidade é toda tua, tá, irmão? Eu não vou vigiar os irmãos, mas eu quero que os irmãos contem comigo. Todas as vezes que você tiver vontade de buscar ajuda no Egito,